Agora nós vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus na voz do pastor Nívio Fuschini Filho. Nós temos duas forças antagônicas, uma lutando contra a outra, o bem contra o mal, e podemos ver na Palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 4, onde diz que o Deus deste século, esse Deus com uma letra minúscula, se referindo ao diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Jesus Cristo. Por outro lado, nós temos em Romanos capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo dizendo: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E a minha palavra de introdução nessa breve mensagem é que você que nos ouve ainda não teve um encontro com o Senhor, você tem o seu coração preparado com uma boa terra para receber a palavra do Senhor, sabendo que o bem prevalecerá contra o mal. Você que nos ouve nesta manhã, qual o caminho que você tem andado? Se você já está nesse único caminho que conduz aos céus, conforme 14:6 de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Se não, você tem hoje essa tão grande oportunidade de fazer essa conversão de rumo de 180 graus e já começar a desfrutar de uma vida espiritual abençoada e frutífera. E no porvir a esperança de estar na presença de Deus por toda a eternidade. O texto que nós queremos compartilhar, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Já preguei numa breve mensagem semanas passadas nesse mesmo texto, mas tem milhares de possibilidades de mensagem em cima desse texto aqui. Quando nós vemos o Senhor falando aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra porquê, na gramática portuguesa, o porquê, quando ele é separado, é uma pergunta. E o porquê, quando está junto, é uma resposta, é uma explicação. Então, Jesus está dando uma explicação aqui. E uma mensagem, podemos dar um nome, a vital advertência divina. E essa palavra vital é relativo à vida. Essa palavra vital, o significado é essencial, é fundamental. Então nessa manhã, você que nos ouve, ainda não teve um encontro com o Senhor, dê toda a atenção a isso. A vital advertência divina. Essas não são palavras de homens que falam hoje, mas amanhã não podem cumprir pelas suas fragilidades e fraquezas. Mas é o próprio Deus falando. Na verdade, não temos capacidade, pelas nossas limitações, de compreender essa maneira tal que o Senhor nos amou. Mas olhando para a cruz de Cristo, de alguma forma, entendemos um pouco dessa maneira tal. Teremos, por certo, na eternidade, conhecermos um pouco mais dessa maneira tal. A oportunidade extraordinária que você tem, você que ainda não deu esse passo de fé, é agora. Pois o amanhã não nos pertence e pelo fato de que não sabemos nem o dia nem a hora que passaremos para a eternidade, com ou sem Deus. Então nós temos, diante dessa introdução, duas opções. A primeira delas é crer no Senhor Jesus. Quando você vê neste texto áureo da Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Primeira opção que nós temos é crer no Senhor Jesus. E no mesmo capítulo 3 do Evangelho de João, no versos 18, na primeira parte do versículo, diz: quem crê nele não é condenado. Se você crer no Senhor Jesus, isto é, acreditar que o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz consumou o propósito divino de salvar o mundo, levando os nossos pecados em si mesmo, conforme podemos ver na carta
do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículos 24 e 25, ele diz: levando ele mesmo, Jesus Cristo, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Você não perecerá, se você crer no Senhor Jesus Cristo, você não perecerá, ou seja, não passará pela terrível experiência da morte espiritual ou afastamento eterno de Deus. Nessa atitude de fé, crendo no sacrifício de Jesus Cristo, você não estará mais condenado, mas você tem agora a vida eterna, conforme o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, onde o Senhor diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A segunda opção, a primeira, crer e escapar desta morte eterna. A segunda é não crer. Não crer, como diz ali em João 3,18, na segunda parte do versículo, mas quem não crê já está condenado. A Bíblia diz no versos 16, todo aquele que nele crê, não pereça. Entendemos então que todo aquele que não crê, irá perecer. E não estamos falando aqui da morte a qual chegará todos nós um dia, mas da morte eterna, ou sofrer o dano da segunda morte. E a Bíblia nos fala bem claro aqui em Apocalipse, capítulo de número 20, a partir dos versos 11, e diz o texto que antecede esta leitura: o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar, e os mortos que nele havia, e a morte e o inferno foram julgados, cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A morte do Senhor na cruz do Calvário e a sua ressurreição ao terceiro dia, vencendo a morte, não traz salvação automática a todo mundo, mas é restrita aos que creem, confiando no Senhor como seu Salvador, se arrependendo dos seus pecados. Essa é a vontade do Senhor. Ao longo da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, nós podemos ver que o Senhor tem o desejo que você, que ainda não teve um encontro com Ele, seja salvo. Podemos ver em Deuteronômio, no capítulo de número 30, versos 19 e 20, onde a palavra de Deus nos diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Esta é a vontade do Senhor desde este tempo, desde a antiguidade, quando preparou o plano divino da salvação. Da mesma forma, este plano consumado com a vinda do Senhor aqui na terra, é a vontade de Deus que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E podemos ver o Evangelho, ou a carta do apóstolo Pedro, no primeiro capítulo, a partir do versículo 3, ele nos diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus, para vós que mediante a fé estáis guardados
na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É a vontade do Senhor que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, como Paulo fala a Timóteo, capítulo 2, versos 4, na sua primeira carta ali. Também a carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 7, diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, meu amado ouvinte, você que está nos ouvindo e não tem a certeza, a convicção para onde você vai depois de passar desta vida aqui, escolha crer no Senhor Jesus Cristo. Atente, meu amado ouvinte, à vital advertência divina. Quem crer não será condenado, mas quem não crer já está condenado. Então está diante de você essa decisão, que é a maior decisão da sua vida. É uma decisão que vai ter efeito para toda a eternidade. Então está diante de você a simplicidade do Evangelho, as boas novas de salvação. Abra o teu coração, receba o Senhor, se arrependa dos seus pecados, confesse a Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Procure uma igreja evangélica, quem sabe até mesmo aqui, a Igreja da Paz, ou uma outra igreja conceituada, a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, a Igreja Metodista, igrejas que pregam a verdade da Palavra de Deus. Tenha a sua vida transformada e tenha esperança a partir de então em vida eterna. A esperança no porvir de estar pela eternidade afora, usufruindo e desfrutando das bênçãos celestiais. Você decide. Se você não decidir, você já decidiu. Decidiu não decidir. E aí está debaixo da condenação. Mas decida crer, escolha crer, para que você tenha a alegria da salvação. Seja abençoado agora, no dia a dia, na nossa peregrinação nesta terra. E depois, e no porvir, e o melhor está por vir. O melhor está por vir é a eternidade, longe do pecado, na presença do Senhor. O melhor está por vir não é nesta vida, não. O melhor está por vir já veio, que é Jesus Cristo. Não há nada melhor do que o Senhor, que veio e consumou ali no Calvário tão grande salvação. Faça isso, meu amado, pela fé. E assim você estará experimentando essa gloriosa experiência, experimento do novo nascimento. Deus te abençoe e dê guarida a palavra do Senhor ao teu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, temos pregado a tua palavra, que é a verdade. Temos esta convicção, Senhor. O Evangelho, as boas novas, não há nova melhor do que essa, do que ter a convicção e a certeza daquilo que o Senhor fez aqui nesta terra e o efeito que tem na eternidade. Que esta pessoa, este amado ouvinte, que está indeciso, que está sem ter esta convicção, onde estará passando a sua eternidade, seja convencido nesta hora pelo teu Espírito, Senhor. É a verdade da tua palavra que temos pregado e sabemos que a verdade da palavra, junto ao Espírito de Deus, que é o que convence o homem do pecado, venha a ter efeito nesta vida que nos ouve. Este homem, esta mulher, este jovem, este que está acamado, enfermo, este que está até dentro de uma prisão, venha a ser tocado por ti, Pai, e venha a ser arrebatado em tuas mãos, e venha receber, Senhor, esta tão grande salvação, Pai. Assim oramos, crendo que é a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém.